bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast ABWoman, o podcast da ABMEN, Associação Brasileira de Mentores de Negócios. E como vocês sabem, que já nos acompanham por aqui, esse é um espaço criado para amplificar vozes femininas dentro da nossa associação e dentro do ecossistema de mentoria e negócios, com diversidade, equidade e inclusão como pilares da nossa escuta, das nossas conversas e das nossas ações nesse espaço. E hoje estamos em um episódio super especial. Esse é o nosso 5º e último episódio de 2025, que foi o primeiro ano do nosso podcast. E vamos com certeza encerrar com chave de ouro esse ano. Esse projeto que nasceu do desejo dar visibilidade para histórias potentes de mulheres da nossa rede que inspiram, provocam e transformam o jeito de fazer negócios no Brasil. Ao longo desse ano, a cada 2 meses, nós reunimos mulheres incríveis que passaram por aqui para conversar sobre os mais diversos temas. A gente falou de empreendedorismo, de propósito, de inovação, de liderança. E para esse 5º episódio, que fecha esse nosso ciclo de 2025, que convidamos 3 mentoras que são grandes referências no ecossistema de inovação e negócios, mulheres que construíram trajetórias sólidas, lideraram com muita visão e hoje seguem impactando o mercado com uma nova abordagem, a mentoria. E é por isso que o nosso tema de hoje é de executiva a mentora, o chamado para esse novo papel e passo na carreira. Vamos então aqui, ao longo dos próximos minutos, falar sobre transições intencionais, amadurecimento profissional e o legado que essas mulheres constroem ao formar novas lideranças e negócios no nosso ecossistema. E aí, como sempre, a gente dá sempre o primeiro passo, convidando essas mulheres para essa rodada de apresentação. Então, Beti, Márcia Timóteo, Silvina, cada uma aqui aproveitar esse espaço para compartilhar um pouco quem vocês são, de onde vocês falam, né, um breve panorama da sua carreira e o que trouxe vocês até aqui nesse papel de mentora. Márcia, eu convido você a ser a primeira a se apresentar. Olá, muito obrigada aí pelo convite, né? Parabéns pelo podcast, né? Hoje é o nosso 5º podcast, né? O 5º episódio, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Márcia Timóteo, eu sou naturalmente do Rio de Janeiro, mas hoje estou falando com vocês do Paraná, na cidade do interior do Paraná, em férias familiares, mas não poderia perder a oportunidade de estar aqui com esse time incrível, com essas mulheres incríveis, e eu me sinto muito honrada e feliz. Eu sou engenheira e, como carreira, né, formação profissional, e hoje eu venho aqui falar no meu papel, da minha transição, né, de como que foi uma transição corporativa, né, de 35 anos de atuação, e hoje, né, como mentora de negócios e à frente da Associação Brasileira dos Mentores de Negócios, onde eu ocupo a posição de vice-presidente. Então, vai ser uma alegria aqui estar ao lado de outras mulheres incríveis que fortalecem a liderança feminina no nosso ecossistema. Então, muito obrigada. Obrigada a você, Márcia. É uma alegria tê-la aqui conosco. Com certeza uma convidada aí de peso que faz toda a diferença aí na ABMEN. E gostaria também de chamar a Silvina, que também faz parte da ABMEN, para se apresentar. Querida Thaís, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu tenho um carinho enorme pela ABMEN, sou associada, fui do Conselho Consultivo da ABMEN durante alguns anos. E, bom, Silvina Ramal, eu sou empreendedora, eu fundei uma das primeiras empresas de educação por internet do Brasil, na incubadora tecnológica da PUC-Rio. Sou formada pela PUC, tenho mestrado em aprendizagem organizacional pela PUC-Rio, no Departamento de Administração, professora da PUC, da área de empreendedorismo, muitos anos. E, aliás, foi como professora do empreendedorismo da PUC que eu comecei, sem saber, a ser mentora, porque, na verdade,
você, como professora, você preparava os alunos para incubar, abrir empresas. Então, foi meu primeiro contato com mentoria. Hoje eu sou conselheira certificada, atuo como conselheira em empresas familiares, organizações. Também sou diretora da BC3, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos Certificados. E acho importante dizer que publiquei alguns livros, dos quais o mais importante hoje é o Mulheres Líderes Empreendedoras, que fala exatamente de liderança e empreendedorismo feminino. E também sou professora do curso de liderança feminina da PUC, eu tenho alguns. O curso é dado mais em company, atualmente a gente tem turmas em algumas empresas, inclusive na Petrobras. E, enfim, mas quero reforçar que eu estou muito contente de estar aqui, vou aprender muito com essas mulheres super competentes, inteligentes, qualificadas, e, enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, Silvina, que bom poder contar com a sua contribuição nesse episódio, uma grande honra. E também temos a Betty, que é também uma associada da ABME e uma figura super importante no nosso ecossistema de empreendedorismo. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com vocês na ABMEM. Sou associada, pelo menos há 6 anos já na ABMEM, né? E a minha trajetória, eu tenho 35 anos de mercado desenvolvendo pessoas, equipes, lideranças, projetos e negócios em âmbito nacional e internacional. Então, eu tenho muito orgulho de me posicionar e me reconhecer como uma educadora raiz, né? Todo o meu propósito de trabalho, de intervenção e de trocas de aprendizado se dá através de processos de educação, né? Então, está ligada à ABMEM, dentro da perspectiva e do objetivo da ABMEM, me trouxe esse novo olhar para a questão da mentoria e o quanto é importante em vários ecossistemas, né, de preparar as pessoas para assumirem as suas próprias escolhas e serem protagonistas das suas ações e responsáveis por elas, né? Isso é muito importante. Hoje eu atuo como mentora de negócios em âmbito internacional, como Associate Business Partner da IBI Tech, que é uma empresa israelense, fazendo uma ponte entre não só a cultura, mas a tecnologia e inovação, através de uma curadoria e através também de entender o que já se tem e o que se precisa e como é possível fazer essa ponte entre culturas e jurisprudências tão diferentes, para justamente ajudar não só nas mentorias, mas também na criação de hubs internos nas empresas de tecnologia e inovação. Fora isso, atuo também como conselheira consultiva e atuo na Board Academy hoje como embaixadora, como vice-presidente da Comissão Temática de Gente e Gestão e como também mentora da carreira dos próprios executivos que estão em transição para conselheiros consultivos e em 3 disciplinas dentro da Board Academy, que é a própria formação dos conselheiros consultivos. Então, realmente, eu estou muito entrosada e muito imbuída dessa missão e que ela realmente é muito importante para todo o ecossistema. Obrigada. Com certeza, Betty. Obrigada a você. Uau, que abertura! Já senti que esse episódio vai ser daqueles de peso. Grandes histórias, grandes experiências, com certeza vai sair muita coisa valiosa daqui para outros mentores e mentoras poderem ter insights e se inspirar com base aí em toda a trajetória de vocês. Eu vou abrir, então, o nosso bloco principal com as nossas perguntas temáticas e vou começar com a seguinte pergunta.
Todas vocês aqui construíram carreiras marcadas por liderança, por entregas relevantes, grandes projetos, visão estratégica. Mas chega um momento que esse sucesso ele muda de forma. Ele deixa de ser apenas sobre resultados e passa a ser também sobre contribuição, sobre escuta, sobre transformação, e isso de um outro lugar, de uma outra cadeira. Então, o que despertou em vocês esse chamado para transicionar da cadeira executiva para o papel de mentora? E como vocês viveram internamente essa mudança de lugar e de um pouco até de identidade de quem executa para quem orienta? Às vezes não executa mais, mas não tem ali uma relação direta, formal, de trabalho e precisa provocar, apoiar, provocar reflexões no mentor. Então, eu queria entender como tudo isso despertou em vocês e quais mudanças provocaram. Silvina, eu gostaria muito que você começasse a falar sobre isso. Bom, é uma virada difícil, desafiadora, porque, principalmente para mim que era empreendedora, quando você é empreendedor, muitas vezes você está sozinha para tomar muitas decisões e você aprende a ser muito executiva, muito mão na massa. E uma empresa, uma startup, quando ela escala, o processo de scale-up é muito rápido, né? Todo mundo aqui sabe bem isso. E aí você tem que virar um pouco trator, você tem que começar, enfim, a resolver os problemas a toque de caixa à medida que eles vêm, com muita rapidez, para você seguir naquele ritmo de crescimento. E quando você vai para a mentoria ou até para o conselho, é muito importante que você não execute. O conselheiro, o mentor, é uma pessoa que tem que provocar. Então, é preciso uma vigilância constante, né? Porque você não pode... Seria até você, assim, usurpar o caminho daquela pessoa. Porque aquela pessoa ela tem direito de realizar, né? De realizar o projeto dela, como empreendedor, como pessoa, como que for. E se você começar a dizer o que ela tem que fazer, aí passa a ser o seu projeto e não o dela. E eu também me deparei muitas vezes com inteligências impressionantes. Eu pensei, puxa, se eu começar a dizer o que essa pessoa tem que fazer, eu vou estar limitando a inteligência dela à minha própria, né? Então, é muito importante, você, quando trabalha com empreendedores, você cruza com inteligências brilhantes. E aí é importante dar liberdade para essas inteligências caminharem. E você dá essa liberdade exatamente atuando como uma pessoa que provoca, que joga ideias, que dá desafios, metas, visões de longo prazo, e não como uma pessoa que vai lá trabalhar e fazer o trabalho no lugar do empreendedor. Então, eu acho que isso é a principal virada de chave que tem que acontecer. Faz super sentido, Silvina. É fazer com que essas pessoas voem cada vez mais alto, mas que possam descobrir, né, e descobrindo ali esses caminhos com apoio, com desafio, mas é um caminho delas, uma trajetória delas. Então, é uma linha que é preciso respeitar nesse papel de mentor, de fato. Você trouxe muito bem isso, Silvina. Betty, eu tenho certeza que aí nessa vivência tão transversal, em tantos ecossistemas que você atua, você vai ter muita coisa para falar também sobre isso. Gente, essa virada de chave que a Silvânia falou, ela é muito importante, né? Como que acontece isso? Como utilizar os vários chapéus, respeitando os papéis e as funções de cada um. Então, um papel de consultora é um papel de conselheira é outra, e o papel de mentora é outra. É tudo muito sutil, é tudo muito, muito próximo, né? O que me motivou, né, sempre utilizar a mentoria é despertar essa consciência da responsabilidade do posicionamento e da cocriação e de gerar as mudanças a favor da própria pessoa. Então, eu procuro, como mentora,
sempre me colocar como uma ferramenta, como um instrumento de que traz questões e que traz uma condição de olhar para fora da caixa, de que se está se acostumado, né, ajudando a instrumentalizar, ajudando a se auto-questionar e a entender, muitas vezes, né, até a reconhecer que competências já existem, que estão adormecidas ou que estão subaproveitadas, ou aquelas que possam ser um diferencial, dando potência a elas. Então, é um trabalho de muita dedicação, de muito respeito, de muita colaboração, né? E principalmente de criar um espaço para novas perspectivas, tá? Fora do que a pessoa já conhece. Quando a gente fala nesse posicionamento, no reposicionamento, ele cabe dentro dessa questão da mentoria, de olhar as múltiplas possibilidades e criar oportunidades. Nossa, essa fala de trazer outras perspectivas, de fato, é essencial. Porque ali no dia a dia do empreendedor, muitas vezes naquela figura solitária, ou até mesmo sobrecarregado, falta um pouco disso, né? Às vezes a pessoa está ali tão envolvida com a operação que tem algumas coisas que começa a não enxergar. Então, esse olhar de fora, esse olhar mais amplo, com certeza tem um papel crucial ali para esse empreendedor lidar melhor com algumas questões do negócio dele. E quando você fala em dedicação, é dedicação dos dois lados, não é dedicação só do mentorado. O mentor, né, precisa ser essa via de mão dupla. Mentorado e mentor ali naquela dedicação, desde a agenda aos compromissos estabelecidos, para essa mentoria de fato ter um resultado eficaz. Tudo assim faz muito sentido, Betty. Muito obrigada por dividir isso conosco. Márcia, eu tenho certeza que você também tem muito aqui para falar, está sempre atuante no ecossistema de inovação, sempre nos programas, sempre junto à startup, ali muito ativa. Traz um pouco para a gente do teu olhar. Vamos lá. A minha virada de chave, né, aconteceu em dois momentos que eu queria trazer para vocês aqui. Um foi ao longo ainda da minha trajetória como executiva, né? Eu era responsável por equipes, né, grandes equipes na área comercial, e eu sempre fui muito orientada, né, a metas, resultados, performance, liderava esses times com entregas que eram sempre desafiadoras, né? E por muitos anos o meu termômetro de sucesso foi bater meta, entregar projetos, crescer a operação, trazer o EBITDA da corporação, e esse era um momento que eu comecei a perceber que, por mais que eu me energizava com esses resultados, com esses atingimentos, ele já não era suficiente. E foi aí que eu percebi que eu me pegava mais interessada em conversar, né, sobre decisões de carreira, sobre medos, travas, dilemas da própria liderança e dos meus pares também, do que apenas o relatório, aquele resultado que era um número, tá? Um número frio no final do mês. Então, o chamado acabou vindo, né, com essas conversas, que foram conversas mais transformadoras que eu tive, né, com o meu time. Então, não eram sobre como fazer as coisas, mas sobre por quê, né, e quais os motivos que levavam eles a buscar esses resultados, a buscar aquele desafio que a empresa estava trazendo. Então, eu comecei a perceber que esse lugar de não ter todas as respostas e de não ter o como fazer, né, o comando e o controle, eu conseguia ter mais resultados, né, para mim, para aquele indivíduo e para a organização. Então, esse foi o primeiro chamado que eu tive, a primeira virada, né, na minha própria liderança, na minha própria forma de conduzir esses times ao sucesso.
Então, o meu sucesso deixou de ser um sucesso pessoal, individual, para ser realmente o quanto aquelas pessoas que eu estava deixando ali seriam os novos líderes da organização, né, e como elas estavam melhor preparadas para fazê-lo. Então, eu tirei aquele lugar de deixa que eu faço, né, e para poder dar esse protagonismo para cada um. Quando eu fiz a minha transição de carreira, com a vinda da minha aposentadoria, eu sou uma mulher 60 a mais, né, tive muitas oportunidades dentro da carreira corporativa, eu quis fazer uma virada de chave. E aí vale um parênteses aqui, que eu procurei fazer essa transição de uma forma onde eu buscasse pessoas que eu gostaria de acompanhar mais próximo, entender como era o processo delas. E a Betty foi uma delas. Né? A Betty me deu a oportunidade de participar de um evento, né, onde eu sou... que nós estávamos conduzindo um evento de mulheres há uns 6 anos atrás, e esse evento era um evento onde tinham pautas, né, onde mulheres estavam trazendo aí essa visão da transição de carreira, uma visão de 40 mais, naquela época eram 45 mais, né? E a gente estava ali buscando entender um pouco mais como esse processo funciona. E foi aí que eu conheci Betty, e desde lá acompanho o trabalho dela e percebi que eu poderia usar todo esse movimento que estava acontecendo de uma forma muito pessoal minha, na minha forma de liderança, que eu poderia colocar à disposição também após a minha transição de carreira. Nesse momento, eu encontrei a Abmen, que me abriu as portas, né, para que eu pudesse me capacitar e me preparar para a mentora de hoje que eu sou. Não sou pronta, mas estou em processo de cada vez me desenvolver mais. E no processo da mentoria, é muito nesse lugar de dar o protagonismo para o outro, né, deixar o seu ego de lado, né, daquela executiva que gostava do controle, do deixa que eu faço, né, e aos poucos passar, né, reverter toda essa energia em passar esse aprendizado para o nossa startup, nosso CEO, nosso empreendedor, né, e comecei a enxergar novas perspectivas, e com isso eu fui cada vez mais me desenvolvendo, porque é uma via de mão dupla, né? Você mentorear é uma via de mão dupla, você está sempre aprendendo, e como a Silvina trouxe, é um processo, são muitas inteligências, né? E muitas descobertas que você, como mentora, tem acesso, né? E você tendo esse papel de não de protagonista, mas de empoderamento de quem está ali na sua frente, né? Tomando as decisões de uma forma muito mais clara, muito mais transparente e seguro, passa a ser o meu sucesso. Quanto essas pessoas hoje podem se desenvolver seus negócios, trazer soluções para o nosso país, né? Que tanta gente precisa de soluções aí em todos os sentidos. Então, fazer parte disso foi realmente, para mim, uma grande alegria. Então, foram esses 2 momentos que eu percebi que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, né, e no caminho de desenvolver a mim, como pessoa, né, e desse give back para a sociedade e para o nosso Brasil. Marcinha, que fala poderosa, hein? Eu me identifico muito também com o que você trouxe aqui. Por muitos anos, o meu termômetro foi esse, de meta batida, crescimento, venda, P&L, enfim, tudo isso. Mas também tive a oportunidade, nesse movimento de transição, de ressignificar tanta coisa e ver que tem tão mais por aí, e realmente reforçando aqui o que todas vocês trouxeram, tá nessa cadeira de mentor nos traz um privilégio tão grande de estar em contato com pessoas tão geniais dos mais diversos segmentos, com ideias brilhantes, negócios com potencial enorme para desenvolver o país, a região, destravar um setor, escalar. Então, de fato, é um grande privilégio.
e estar em contato com os mais diversos negócios nessa cadeira. Então, aproveitando aqui tudo isso que vocês falaram, tanta experiência acumulada, tanta bagagem desenvolvida aí ao longo desses anos, e vocês trouxeram essas mudanças que aconteceram nessa virada de chave do mundo executivo, corporativo, para a cadeira de mentoria, e agora trazendo aqui um contraponto para vocês. Vocês falaram tudo que vocês deixaram para trás, tiveram que mudar e se adaptar para caber nesse novo formato, nesse processo de ressignificação. Agora, eu queria ouvir de vocês e o que vocês trazem dessa vida executiva, até como a gente às vezes fala brincando, da outra vida, que vocês trazem com orgulho para hoje, para a prática de mentoria, que faz de vocês uma mentora melhor, mais completa, né, com escuta mais ativa. O que vocês permanecem que trouxeram da vida executiva, que hoje faz toda a diferença na mentoria? E aí, Betty, eu vou pedir para você começar. Primeiro que eu deixei para trás foi o medo da mudança. E o que eu trouxe dessa minha vida de executiva, que em vários momentos ainda continuo como executiva, né? E executora, quando não sou mentora ou não estou mentora, né? É justamente trazer uma liderança mais ativa, uma liderança ética, uma liderança inclusiva, enxergando essa pluralidade, essa diversidade, e o quanto isso é rico, e o quanto a gente pode não só aproveitar para o nosso processo de aprendizagem, mas instrumentalizar o nosso mentorado para ele conseguir enxergar e transitar nessa nova realidade que a gente está vivendo. E o quanto é importante a gente transitar pela longevidade ativa. Eu sou uma mulher de quase 62 anos, e da gente criar as oportunidades, da gente transitar em vários ecossistemas, da gente criar uma autopotência, né? Através dessa construção permanente de conhecimento, dessas trocas de processos de aprendizagem no dia a dia e dos resultados que a gente vai obtendo, né? De como isso funciona para a gente e como isso, através desse exemplo de ética, de comportamento, de autorresponsabilidade, né, pelo que está sendo construído e o que está sendo, de uma forma colaborativa, compartilhado, né, nos meios onde a gente atua e transita. Então, é muito interessante a gente olhar para trás, né, e com 50 anos eu despertei para essa questão de tecnologia e inovação e fui tomar um café em Tel Aviv, né, porque eu vou e volto o tempo todo, com o presidente, o CEO da IBI Tech, e desse café eu já voltei ao Brasil Associate Business Partner. Então, a gente criar a oportunidade, né? Eu sempre digo que chuva não cai do céu todo dia também. Então, a oportunidade a gente não pode ficar esperando, a gente também precisa criar. Então, isso é uma coisa que eu aprendo todo dia, né? A cuidar de que pelo menos uma oportunidade por dia eu preciso criar para mim e para os outros que estão à minha volta. Nossa, excelente. É verdade. E você trouxe algo muito real, que você falou, né, eu não sou só mentora, e de fato é um dos chapéus que acabamos tendo muitos outros. Então, eu vejo muito quem é mentor, muitas vezes também é consultor ou conselheiro. Eu também estou aqui na cadeira de empreendedora hoje também, desenvolvendo a minha startup. Então, não é que a gente agora é somente a mentora, mas essa bagagem a gente expandiu para muitos outros papéis além da mentoria, né? Isso, exatamente.
Sim. Silvina, e você, o que é que você trouxe da sua vida passada e que você continua usando na mentoria, que faz total diferença hoje? Bom, obviamente você leva conhecimento técnico, né? Como eu falei, eu fiz mestrado em aprendizagem organizacional, que na época era o nome que se dava para inovação, né? Que era o processo de uma empresa aprender e mudar. E também toda a questão de gestão, né? Enfim, como eu fiz treinamento em grandes empresas, eu assim, não tem empresa grande que eu não tenha feito algum treinamento, obviamente eu acabei aprendendo muito sobre muitos setores. Mas isso eu considero a menor parte do conhecimento técnico. O mais importante que eu levo é exatamente conhecer a dor do empreendedor. Porque eu sempre digo, o empreendedorismo é muito romanceado e assim, existe um lado que é muito difícil empreender. É um desafio enorme, é muito solitário, né? Você tem a solidão do empreendedor, assim como você tem a solidão do líder, do CEO. E isso é muito importante. Eu acho que é um diferencial. Quando eu comecei como conselheira, toda transição de carreira te torna uma nova estagiária, uma nova trainee, né? Porque você está começando um novo cargo. E eu sempre dizia, por que alguém vai me escolher se, né, normalmente nos conselhos consultivos você tem ex-CEOs, e aí daquelas grandes empresas, C-levels, e eu era uma empreendedora. E eu percebo que o diferencial que eu tenho é exatamente conhecer a dor. Por exemplo, numa empresa familiar, eu conheço a dor do fundador, da fundadora, do sucessor. E eu acho que isso é assim, fundamental. Eu sei como ele olha para o próprio patrimônio, eu sei os riscos que ele está assumindo, eu sei o que é, né? Você ter um telefone e não tem ninguém do outro lado para te dizer algo, porque você está sozinho. Porque o empreendedor e o dono de empresa é muito isso, né? Os seus amigos acham que você é milionário e você já está com a vida feita, e eles também não estão no seu lugar, então eles não conseguem interagir com você. Os seus concorrentes são concorrentes, os seus funcionários, você é o chefe, e os seus clientes também, você não vai desabafar com o cliente. Então, assim, o empreendedor é um lugar muito solitário. E aí eu acho que o mentor ou o conselheiro, em diferentes níveis, né? Pode ser essa. Enfim, é um igual, né? É um interlocutor que se coloca no mesmo lugar, que conhece as dores e, até por empatia de ter estado naquele lugar, consegue atuar como um aliado e como um suporte verdadeiro para os desafios que a pessoa tem pela frente. Eu acho que esse é o maior aprendizado, que realmente eu acho que é um diferencial. Humildemente falando, acho que é um diferencial no trabalho que eu valorizo muito. Pode ter certeza que é sim um diferencial, Silvina. Acho que você ter passado por essa dor, ter vivido essa dor, traz uma autoridade e empatia, que é super importante na mentoria, eleva isso para um outro nível e que é super importante aí na figura do mentor. E eu tenho vivido isso na figura de empreendedora. Então, algumas pessoas que têm cruzado o meu caminho e que já passaram pelo estágio que eu estou passando, têm de fato contribuído muito com essa jornada e eu sou só gratidão para essas pessoas. Então, acho que também sou aqui um exemplo de como isso faz diferença e tenho vivido isso atualmente, inclusive. Marcinha, mas e você? O que é que você trouxe até aqui da sua carreira executiva, do termômetro de bater meta que você trouxe para a vida de mentoria e até hoje, que faz diferença? Da vida executiva, eu levo muita coisa com orgulho. Eu levo primeiro a visão de negócio, entender estratégia, números, dinâmica de mercado, cultura organizacional, política interna. E tudo isso me permite hoje fazer perguntas muito ancoradas na realidade dos negócios, né, dos meus mentorados. Eu sei o que é lidar com pressão por resultado, né? Se ele já está numa fase de ter um investidor, né? Ou de ser um empreendedor que tenha um conselho, o conselho cobrando, a pressão
seja do faturamento, seja do resultado, seja um conselho, seja um investidor, né, os stakeholders, né, fazendo o trabalho que eles sabem fazer muito bem, mas é a pressão que esse empreendedor sofre com um orçamento apertado e com times sendo desafiados. Eu trago também, como esse legado, né, da minha vida executiva, a disciplina de execução. Vejo alguns empreendedores imaginando se tornarem aí unicórnios, né, terem resultados muito rápidos, em curtíssimo prazo, e ter a disciplina de execução que eu trago, né, como um aprendizado para eles, é ter uma clareza de objetivos, a capacidade de desdobrar metas, de priorizar, de transformar sonho em plano, e um plano transformar em uma agenda, né? Então, isso ajuda muito quando o mentorado que está travado, está confuso, né? Eu consigo ajudá-lo a organizar, estruturar o negócio sem tirar dele o protagonismo da decisão, né? Muito se falou isso aqui hoje, né? E esse é o ponto. E o que eu escolhi deixar para trás, logicamente, foi a lógica do controle, né? O controle da urgência permanente. Naquele ambiente executivo, eu sempre tive muito ligada a dar respostas rápidas, uma solução imediata, né? O vamos resolver. E como mentor, eu precisei aprender a respeitar o tempo do outro. Nem tudo que eu vejo, né, como caminho, a pessoa que está ali na minha frente está madura para abraçar e compreender, né, o que eu vejo que é possível ele fazer. Então, tudo tem seu tempo. Então, eu deixei para trás esse senso de urgência e deixei também aquela crença, né, de que a influência ela vem do cargo. Hoje a influência, para mim, é quem escuta melhor, quem está mais presente de verdade, né? Quem acredita num espaço seguro para que o outro possa ser honesto e confiar nessa troca, né? E colocar ali à disposição as suas dúvidas e vulnerabilidades, e o mentor com seu papel não de dizer, mas sim de provocar essas reflexões, um papel realmente de uma escuta ativa, a gente falou isso aqui, né, de ter a humildade de querer ouvir, aprender e realmente compreender o espaço do outro. Então, nessa reconfiguração, né, o que eu aprendi é que a escuta não é esperar a vez de falar, né, é realmente se interessar genuinamente pelo que o outro está vivendo. E estar presente de forma inteira ali naquela conversa e não com a cabeça na agenda no que vai acontecer na reunião seguinte, né, na próxima atividade. E que a influência ela deixa de ser aquele crachá, né, aquele crachá com aquele cargo e passa a ser realmente o efeito que você causa na vida do outro. Então, hoje eu me vejo muito mais como alguém que sustém o processo do que alguém que dá a direção. Então, isso para mim, é super potente. Perfeito. É muito potente. E algo em comum que vocês três falaram aqui é muito sobre lugar de fala. Acho que as três têm não apenas autoridade técnica, mas essa autoridade vivencial, que é muito importante no papel do mentor, essa autoridade construída por uma trajetória de entregas concretas que dão legitimidade para orientar baseado em experiência real, né? E essa capacidade de guiar a partir da própria vivência, seja ela executiva, empreendedora. Então, essa referência prática, de fato, sustenta muito aí a posição do mentor, e vocês trouxeram isso muito bem. Inclusive, essa fala final da Márcia conversa muito com a nossa próxima pergunta, e aí eu vou até aproveitar o gancho, Márcia, para você já entrar nessa próxima pergunta que eu vou fazer, que é justamente isso que você trouxe. A mentoria, ela é essa forma mais pura de liderança. A pessoa, muitas vezes,
pede para ser seu mentorado, né? Te convida a ser um mentorado, a ser o seu mentor, né? Para ser o seu mentor. Então, é uma coisa que não depende de cargo, de organograma, de crachá, não essa questão tão formal do mundo corporativo, é muito mais como você trouxe essa influência por presença e não por autoridade, é sobre empatia, é sobre conexão, é sobre escutativa, até porque isso é muito comum na mentoria. O mentorado, ele só vai se abrir com você, abrir a cozinha, como a gente fala, se ele confiar em você. E para ele confiar, é preciso estabelecer essa confiança, essa liderança, essa influência. Então, é isso que traz essa minha pergunta aqui para vocês. E aí, começando pela Márcia, aproveitando aí o gancho, o que significa liderar para vocês nesse papel mais simbólico, mais transversal e inspirador do mentor? E como vocês se mantêm aprendizes com tanta estrada percorrida aí, né, exercendo essa liderança? Muito bem. Bom, a liderança, para mim, hoje, eu exerço uma liderança que eu chamo de uma influência silenciosa, né? Porque é a forma com que a gente ouve, né? Como a gente acolhe, como a gente provoca, né, o outro, como a gente sustenta, né, o desconforto do outro, sem querer salvar ou acelerar um processo que ele ainda não está pronto. Então, hoje a liderança ela está muito nesse lugar, né? Não de estar à frente, mas no sentido de ampliar a visão de quem está ali realmente tomando as decisões. Então, a liderança fica nesse lugar assim mais simbólico, né? De ser referência de coerência, mas não de ser perfeita, né? De ter perfeição naquilo que estou buscando ser. Eu estou ali num processo muito mais de inspirar, de apoiar quem está ali comigo, confiando naquele lugar de troca, né? E é um lugar onde a liderança ela não precisa aparecer, né? Ela está ali, o mentorado ele toma a decisão muito mais alinhada com quem ele é, o que ele assume, né? No lugar, seja ele estando mais maduro ou não, mas eu sei que de alguma forma, quando ele conquista, né, os seus prêmios, os seus resultados, os aportes, os fomentos, né? De alguma forma, naquela trajetória, né, passou por uma troca que a gente teve. Então, ali está o resultado, né, que me alimenta, né, o fato de continuar fazendo o que eu faço, né? E sobre me manter um aprendiz, eu tenho alguns compromissos comigo mesma, né? Continuar esse processo de desenvolvimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que é o lifelong learning que aprendi também com Betty, com Silvina, está sempre buscando, sempre aprendendo, sempre conhecendo coisas novas, né? Processo de grupos de estudo, formações. Então, a mentora que acha que não precisa aprender mais alguma coisa, realmente é um grande risco. Um ponto que eu acho importante, eu também sou uma 60 mais, né? Então, nesse processo de aprendizado, eu acho que tem uma coisa que a gente também tem que estar atenta, que é ouvir outras gerações, tá? Especialmente os mais jovens. Eles trazem referências, olhares e questionamentos que acabam tirando a gente da zona de conforto, tá? E então exercer esse papel de não ser o dono da verdade, ou de ter, eu tenho mais experiência, né? Então, o papel do mentor também traz esse olhar de, opa, né? Não é por aí. Então, vamos ouvir, vamos entender e vamos aprender com essa nova geração, né? E como apoiá-los a serem o futuro, né? Dos negócios, o futuro da economia, o futuro do desenvolvimento do nosso país. Então, me colocar nesses diferentes espaços, né? Diferentes daqueles a que eu dominava, né? Conhecia de uma forma mais fluida, traz esse aculturamento dos comportamentos, do ambiente, né? E isso é muito valioso,
Então, eu entendo que a minha experiência ela é valiosa, mas ela não é a medida de todas as coisas. Então, o que me mantém relevante como mentora é justamente essa postura, né, de quem está sempre revendo as minhas certezas, atualizando o repertório, né, e buscando me conectar com pessoas que eu vou sempre estar aprendendo, não eu vou ser a pessoa mais interessante da mesa, eu quero estar sempre ali aprendendo com cada um deles, porque essa é a melhor forma de você se manter viva, manter coerente. Então, isso me traz uma alegria muito grande, como hoje aqui, né? Estou aprendendo muito com vocês. E nós também, viu, Marcinha? Muito obrigada por tanta generosidade. E é sobre isso também, né? De melhoria contínua. Acho que a gente nunca vai estar 100% pronto, mas nesse processo de otimização, de aprofundamento, de olhar para dentro também, e ter essa humildade para ver que é tanta coisa nesse mundo, tantas pessoas para a gente aprender. Então, acho que não é uma corrida de 100 metros, é uma grande maratona, aí a maratona da vida. Betty, eu queria muito também ouvir de você essa sua visão sobre a liderança. Para mim, né, a questão de a gente conseguir primeiro se autoliderar, né, de fazer as melhores escolhas para a gente e a gente ajudar o outro a fazer as suas melhores escolhas, né, respeitando os limites dos outros, né, trazendo essa questão da escuta, do olhar atento, do respeito à cultura, aos valores, ao que é importante, né, para o protagonismo e para o momento daquela pessoa, né? Então, a liderança, na minha percepção, é estar numa distância suficiente, tá, para dar espaço para o outro escolher para onde vai e também estar nessa distância à mão, né, como um instrumento e como uma ferramenta para ajudar a ressignificar ou reposicionar ou fazer perguntas que ajudem as pessoas que estão à nossa volta a voltar ao equilíbrio ou buscar um outro equilíbrio, um outro nível de equilíbrio. Então, eu me enxergo e me coloco sempre como um instrumento, né? O aprendizado, ele faz parte da minha vida, é como respirar para mim. Eu não me vejo pela vida sem aprender, né? sem interferir positivamente e sem ser influenciada positivamente, porque esse movimento traz a oportunidade da gente rever e ressignificar o que ontem era uma certeza para mim, não necessariamente hoje o será, né? Por causa desse processo de aprendizagem contínua. E esse desenvolvimento de competências, seja relacional, seja atitudinal, seja técnica, ela é muito importante, né? Para todas as fases da vida. E o que a Márcia falou, essa questão da intergeracionalidade, né, da longevidade ativa, ela é muito importante, é alguma coisa que hoje até 5 gerações estão atuando juntas. E isso precisa ser valorizado, ser adequado, de forma que as pessoas se enxerguem, se respeitem e se capacitem, não só para o exercício das funções, mas para as relações que precisam ser saudáveis e produtivas, né? Então, eu me coloco também como um instrumento, né, desse reposicionamento, não só dessa sensibilização, mas de um processo de construção dentro das empresas, dentro das organizações, de enxergar novos espaços dentro dessa diversidade, dentro dessa pluralidade e dessa condição de a gente lidar com gente e gestão não pela idade cronológica, e sim pelas competências
e pelas múltiplas possibilidades que a gente pode trazer através desses novos relacionamentos, que, consequentemente, trarão novos resultados, talvez nunca ainda alcançados. Então, é assim que eu me enxergo, né? De estar em movimento, de fazer um movimento de influência positiva, de conscientização, de responsabilidade, de despertar da consciência e de alguma forma conseguir ser um exemplo positivo nesses ecossistemas onde eu atuo. Nossa, Betty, maravilhosa. E eu me apeguei muito a uma frase específica que você falou, que foi a primeira frase da autoliderança. E, de fato, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque a liderança exercida por um mentor é muito uma liderança pelo exemplo, pela presença, pela coerência, né? Traz muito esse aspecto da humanidade. É uma liderança muito sensível e profundamente conectiva. Então, esse aspecto que você trouxe da autoliderança, de fato, ressoa bastante com o que a gente está falando aqui. Silvina, eu tenho agora um desafio enorme para você, que é complementar o que essas gigantes falaram, mas desafio difícil, bem difícil, porque maravilhosas as falas de vocês. Adoro esse conceito da alta liderança, desculpem. E gostei muito quando a Márcia falou sobre aprender com as gerações mais jovens, né? Eu acho que todo mundo que já deu aula em faculdade sabe que a gente devia até ter um desconto no salário de professor, que embora não seja tão grande, porque você aprende tanto com seus alunos, está tão atualizado, que, enfim, você deveria até... É um aprendizado constante com as gerações mais jovens. Eu lembro ainda, eu dando aula de planos de negócios na PUC, uma aluna chegou com um livro com muita humildade, falando: professora, esse livro aqui está sendo muito falado. E era o livro lá do Alex Osterwalder, né, que tinha um método Canva. E eu sou por uma aluna, e ela ainda chegou toda envergonhada, achando que não era... Caramba, aí eu fui ver, e isso, olha, o livro ainda era em inglês, ela tinha trazido de fora, né? Era uma coisa muito nova. Aí entreguei a idade total, né? Mas, enfim, eu queria dizer que, assim, eu sempre separo a parte PUC do não PUC, né? Até porque a minha vida é muito ligada à PUC. E na PUC, o ecossistema de empreendedorismo ele é muito, muito entrelaçado, né? Então, quando você é uma empreendedora de sucesso lá da incubadora e professora, você naturalmente é procurar os alunos para... Silvina, você quer ser minha mentora? Assim, isso é uma coisa muito normal, não é por ser eu. Isso acontece com todo mundo, seja com os incubados, seja com os professores. E aí você já tem uma liderança natural, porque você tem um cargo que... Numa empresa, você teria o cargo do organograma, mas lá não, você tem o cargo daquele ecossistema. Quando eu saí de lá, eu até tive, assim, eu falei, gente, como é que eu vou mostrar para os mentores que, não sei, que eu sou uma pessoa que posso ajudá-los? E aí, no começo, eu tinha muita preocupação de dizer quem eu era, mas depois eu percebi que a sua influência acontece naturalmente, quando a pessoa sente consistência no que você fala. E eu também dou muita liberdade para a pessoa aceitar, sabe? Eu já tive mentor que não fez nada do que eu disse, e tudo bem. Eu tive, até recentemente, uma mentora que não era o momento dela, ela desmarcou as 3 mentorias, e tudo, eu entendi, eu nem insisti, porque eu entendi que não era o momento dela. Então, assim, a gente precisa ter essa leitura como líder, né? E até, enfim, vocês sabem que recentemente eu tive um mentoreado que foi segundo colocado numa competição internacional, né? Eu fiquei muito orgulhosa. E eu lembro que na primeira mentoria, na segunda mentoria com ele, ele chegou para apresentar e ele não tinha feito nada do que eu disse. E eu, tudo bem, mas eu falei, olha só, eu queria te dizer que eu percebi que você não fez nada do que eu disse, e tudo bem, porque você é o empreendedor, é o seu negócio, você tem que fazer o que você acha correto. E aí, para minha surpresa, ele falou: não, eu quero fazer o que você falou, tal. E aí ele me explicou que ele tinha feito tal, a gente chegou no... Enfim, ele tinha catado.
A gente negociou e chegou num denominador comum, digamos assim. Mas se ele não fizesse o que eu queria, eu também não ia falar mais nada, sabe? Eu acho que é outra liderança, é a liderança de influenciar, de puxar, de desafiar, mas depois é com a pessoa, né? Ela tem que fazer o que ela quer. E sobre o lifelong learning, enfim, eu também sou adicta, eu acho que todo mundo aqui é adicto a estudar. Eu estou acabando uma pós-graduação, pensei em uma certificação, e são exigentes, né? Enfim, e beleza, eu adoro, sou muito adicta, eu acho que a gente até tem que trocar entre nós mais sobre essa coisa de estudo, né? Já que somos todas adictas, vamos fazer aí um grupo de adictas pelo estudo. Mas é isso, eu acho que estudar sempre, aprender sempre, principalmente com os mais jovens, que tem tanto a nos ensinar hoje em dia. Gente, muito obrigada, Silvina. Estamos caminhando para o final do nosso podcast, estamos até com um tempinho levemente estourado. Então, eu tinha uma próxima pergunta para vocês, mas eu vou dar o desafio de vocês responderem essa pergunta em uma única frase. E essa pergunta ela seria, na verdade, um convite para vocês fazerem para outras executivas. A gente sabe que ainda há muitas mulheres aí na vida corporativa, mas que já olham para essa carreira de mentora, até para trazer outras formas de relevância e de potência na atuação delas. Então, que convite vocês gostariam de fazer a outras executivas que talvez estejam aí nos ouvindo, mas em silêncio, mas ao mesmo tempo sentindo esse chamado para esse novo papel de mentoria? Márcia, começa aí com seu convite. Opa! Bom, convido a todas aí que ainda não se sente que está pronta, né? Não espere estar 100% pronta para começar a mentorar. A gente nunca está pronto, né? O que importa é a qualidade da intenção, o compromisso. A gente falou aqui da ética, né? O desenvolvimento, o foco no desenvolvimento do outro e a disposição de seguir aprendendo. Então, não espere acontecer, né? Vá lá e faça. Então, e para quem acha que já cumpriu o seu papel, né, eu diria aí com muito carinho, né, que talvez você tenha cumprido um ciclo, não o seu papel. Nossa, muito bom. E você, Betty, o que tem para fazer de convite para essas executivas? Acho que a Betty está no mudo. Desculpem. Primeiro, reconhecer, né, tudo que existe dentro de você em termos de experiência, em termos de valores, em termos do que você pode contribuir compartilhando com outras pessoas o seu conhecimento, os seus saberes, e sim, se instrumentalizando, se capacitando, se sentindo segura para acolher o outro enquanto outro. Mas desafie-se. Tá? Como a Márcia falou, a gente nunca se sente pronta o suficiente. E eu tenho uma frase que faz parte da minha vida, né? É uma referência para mim, que o caminho se revela durante o caminhar. Então, o processo de construção, ele acontece durante o percurso. E as novas escolhas vão acontecer durante esta construção desse novo percurso. Então, permitam-se. E sejam bem-vindas, né? Isso aí, isso aí. Lá vou eu falar depois dessas mulheres incríveis. Coloquei no lugar difícil de novo. Outra vez. Olha, eu queria focar muito para a questão da mulher, e uma coisa que eu sempre falo no meu curso, palestras sobre a questão da liderança feminina. Tem um trajeto, e desculpa se eu vou falar um pouquinho mais de uma frase. A geração antes da minha, da nossa, foi uma geração que abriu o caminho para nós, e não foi fácil. Eu tenho um amigo que tinha
uma mãe executiva, a primeira executiva em um banco, e ele me conta que muitas vezes ela chorava em casa quando chegava, porque não era fácil para as mulheres. E as mulheres começaram se vestindo como homens, né? Usavam terninhos. Essa foi a geração antes de mim. A minha também abriu, a gente está abrindo espaço. Para a geração seguinte, vai ser muito mais fácil do que é para nós. Então, não é fácil ser mulher no mundo do trabalho, mas a gente tem que estar muito orgulhosa, porque a gente está construindo uma estrada de abrir caminho que, enfim, a gente vai ter muito orgulho um dia de olhar para trás e falar: caramba, eu abri o caminho para outras mulheres que hoje têm uma vida mais fácil, mais tranquila, mais confortável, e a nova geração vai abrir caminho para a seguinte, assim vai, porque as mulheres estão nessa evolução. Então, se você, ainda por cima, além de abrir caminho com a sua trajetória, você puder apoiar outras mulheres, nossa, é muito importante. Então, assim, se junte a esse movimento, porque é um movimento muito importante para a sociedade como um todo. Isso aí, Silvina. E eu tenho uma frase para finalizar também, me dando a licença poética de falar a minha também, que é muito sobre o que a Silvina falou, de transformar a sua jornada em impacto real e transformação coletiva. Então, algo muito maior do que a sua própria jornada. Gente, assim, muito obrigada por vocês terem compartilhado tanto, né? Conversa profunda, conversa de qualidade, com tanta generosidade. Foi um verdadeiro manifesto sobre coragem, reinvenção, contribuição, que mais mulheres possam ocupar com intencionalidade esse novo lugar, o da mentor, o da conselheiro, da formadora de novas lideranças, o de executivo, o que ela quiser. Que essa transição de carreira seja também essa expansão de propósito e de impacto, e que muitas se inspirem nessa trajetória tão rica que é a de vocês, que, de fato, com certeza, aí exercem influência, por exemplo, por empatia, né, por inspiração. E falando com vocês aqui que estão me ouvindo, se você conhece uma executiva que está nesse momento de questionamento, envie esse episódio para ela, que com certeza vai ajudá-la. E, claro, siga também a Abimem nas redes sociais para acompanhar os nossos próximos episódios. Até o próximo episódio. Muito obrigado a todos e a todas, e até mais!